Bom dia! Aqui nós estamos, mais essa manhã, para aprender mais de Deus e que Deus possa falar ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento e fale aos nossos corações, que possamos ouvir, entender, para assim praticar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, o versículo é o 12. E ele inicia assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Aqui, o Senhor está dizendo para mim e para você, não se assuste. Não se assuste com a grande prova, com a ardente prova, com a grande prova que está vindo sobre você. Por quê? Porque as lutas, elas são para nos dar força. Todas as adversidades que vêm sobre a nossa vida, nós buscando em Deus a força, a sabedoria para vencer, nós sairemos daquela prova muito mais fortalecidos. Cada prova que eu e você nós passamos é para nos fortalecer. Mas nessa manhã, o Senhor ele fala para nós que não é para a gente se surpreender, porque muitas pessoas dizem, olha, você viu a irmã tal, ela está doente. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O cristão, ele não está imune às coisas desse mundo. O cristão, ele fica doente. O cristão, ele tem problemas no coração. O cristão, ele tem problemas no intestino, no estômago, sabe? O cristão, ele tem pressão alta. O cristão, ele tem uma pressão baixa, sabe? Sabe as coisas que acontecem aqui nesse mundo? O cristão não está isento. A diferença do cristão é que ele tem Cristo para passar por aquele problema junto com ele. E aí ele pede para Deus fortalecer e Deus dá força. E ele pede para Deus dar sabedoria e Deus dá sabedoria para ele passar por aquilo ali. E aí quando ele vence aquilo ali, ele fala, nossa, obrigado, meu Deus. Porque foi o Senhor que me deu força. O Senhor que me deu sabedoria, o Senhor que me ajudou. Porque tem pessoas que elas acham estranho, sabe? Elas se assustam. Nossa, o obreiro, a obreira, a irmã, a pastora, o pastor, aconteceu isso, aconteceu. Por que você está assustado? Todos que vivem nessa terra estão sujeitos a passar pelas mesmas coisas. Ah, mas é porque é cristão. Não, é porque é pastor. Não, é porque é um ser humano que serve a Cristo, a honra e glória de Deus. Mas é um ser humano. E tem as mesmas aflições. As mesmas aflições que eu tenho, você tem, os nossos pastores têm, os nossos líderes espirituais, né? os líderes das igrejas, seja os obreiros, os pastores, é o missionário, é todos os pastores, todos, independente de qual que é o título qual ele carrega, ele é um ser humano. Só que ele escolheu viver para Cristo. Mas isso não quer dizer que ele está isento de ficar doente, de ir ao médico, de passar pelos problemas que todo mundo passa, porque Jesus falou que nós não estaríamos isentos disso. Olha aqui onde Jesus diz para nós. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, aqui no capítulo 10, no versículo 12, olha o que ele diz.
Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vós que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a pessoa suporta. Então o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que eu e você, que todos os cristãos, eles serão tentados. Só que a tentação que vem sobre a vida deles não é maior do que eles podem suportar. Porque é o próprio Deus que não permite que venha tentação maior. Tem alguns porquê que as pessoas fazem, perguntam, que o ser humano não vai ter resposta. Mas uma coisa é certa. O Senhor, ele fala que não vem uma tentação, uma aflição maior do que ele pode suportar. Aí muitas vezes, quando a gente cai, é porque muitas vezes nós deixamos o sono tomar conta, nós não levantamos na madrugada para orar, porque o Senhor diz, vigiai e orai. Porque o demônio, Satanás, o nosso adversário, ele nos rodeia. Sabe, a palavra diz que o Senhor, o Deus está ao nosso redor e o Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, doidinho para tragar. Isso é comigo, isso é com você, isso é com o obreiro, isso é com o pastor, isso é com aquele servo de Deus que acabou de entrar na igreja, sabe? O diabo, ele está à sua volta, ao seu derredor. Mas entenda que derredor quer dizer que ele não está ao seu redor, ele não está mais próximo de você do que Deus. Porque ao seu redor está Deus. E o Satanás, ele está ao seu derredor, ou seja, ele está depois de Deus. Então, se você não ora, se você não vigia, se você não lê a Bíblia, se o Espírito Santo te incomoda para orar nas madrugadas, para você buscar mais, para você se fortalecer, aí precede a queda. Então você não se espante quando você vê. Não se espante quando você vê alguém, né, passando uma luta, uma aflição, uma doença. Nossa, olha, o irmão fez isso, a irmã aconteceu. Não se espante não, nem comente. Porque cada um de nós vamos dar conta com Deus de todas as nossas palavras. No grande dia, tudo que eu e você falamos aqui na terra, nós vamos dar conta para Deus. Por isso a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Né? Muitas vezes a gente fala demais. Muitas vezes a gente fala demais. E aí, nesse falar demais, nos tornamos uma pessoa tola. Muitas vezes passamos uma impressão que não existe. Por quê? Porque falamos demais. Mas Deus, Ele sabe. E Ele conhece os nossos corações. Ele é que sonda os nossos pensamentos. Ele é que sonda o nosso coração. E Ele é quem nos conduz. Então eu digo para você, nessa manhã, que Deus, Ele quer que eu e você não olhemos para as pessoas com um olhar diferente, com um olhar de julgamento, porque o que passa com a vida de cada um é só Deus que sabe, Deus e ela. Muitas vezes até a própria pessoa, ela não sabe toda a vida dela como Deus sabe, porque Deus sabe muito mais do que nós. Então nós precisamos aprender a não olhar com um olhar de julgamento. Você viu? Porque aquela pessoa é crente. Você viu que ele é o cristão, é o da igreja, é fulano de tal, é pessoa tal. A aflição, ela vai vir.
Só que eu e você precisamos estar forte para quando chegar o dia mau, nós conseguimos suportar, nós conseguimos resistir. Por quê? Porque o Senhor disse que a aflição ela viria e que aquele que está de pé ele tem que cuidar para ele não cair. Aquele que está de pé, ele precisa cuidar, ou seja, ele precisa vigiar, ele precisa orar, ele precisa buscar ainda mais, porque não é porque está de pé que não vai cair. Aquele que está de pé está sujeito a cair a qualquer momento. Ele está sujeito a ter uma doença, ele está sujeito a ter um problema no coração, ele está sujeito a ter qualquer um tipo de moléstia que existe nesse mundo, porque nós vivemos nesse mundo. Ah, mas é crente? Pois é. Mas se o cristão ele não cuidar da saúde dele, ele vai adoecer. Por quê? Porque nós vivemos num corpo. E esse corpo precisa de cuidado. Se eu comer sal demais, a minha pressão vai subir. Se eu comer gordura demais, vou ter colesterol, né? E outras moléstias no meu estômago. E se eu não cuidar dos meus olhos, eu vou ficar cego. Se eu não cuidar da minha boca, dos meus dentes, eu posso ter um câncer na garganta. É o demônio? Não, foi falta de cuidado. Nem tudo é demônio. Muitas coisas é falta de cuidado. Por isso a Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque falta conhecimento. Porque muitos não buscam conhecimento, muitos não buscam, né, aprimorar em algo, né? O conhecimento do mundo não vai ser ele que vai somar para a nossa vida, não. Mas aquilo que a gente aprende na escola é muito importante. Porque quando a gente aprende lá a ciência na escola, a gente aprende, né, conhecer o corpo humano, a gente aprende a conhecer que se a gente exagerar em certas coisas, aquilo vai trazer doença. E nem tudo é demônio. É falta de cuidado. Então, o que eu e você precisamos fazer? Nos cuidar. E nós não podemos nos assustar quando acontecer alguma coisa parecida no meio dos cristãos. Eles são homens e mulheres, humanos, sujeitos a aflições. Só que Deus ele falou, mas eu estou contigo. Aí é a diferença. Ele diz, eu estou contigo. E não vai vir aflição sobre você, a qual eu sei que você não conseguirá suportar. Então Deus ele nunca vai deixar uma aflição vir a nós de um tamanho que nós não vamos aguentar. O tamanho que vier, nossa, mas a minha luta está muito grande, mas ela não tem noção, é? Deus vê que a sua força é grande. Busque mais, ore mais, leia mais a Bíblia, entenda mais a palavra de Deus e você vai conseguir passar. Porque quando ele dá uma aflição para nós, ele sabe que nós temos potencial para lutar e vencer aquela provação e nos tornar mais fortes. Que cada luta que nós passamos é para nos fortalecer. Para finalizar, olha aqui o que diz em João, no capítulo 16 de João, capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que lindo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Está passando uma aflição? Está muito grande a sua luta? Sua dificuldade está... Nossa, irmã, a senhora não tem noção como que está a minha luta, é? Olha o que Deus diz para você nessa manhã. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. A aflição pode vir, a luta pode vir para o cristão, só que Deus ele fala, tenhas paz em mim. Aonde que nós temos paz? É em Cristo. Aí ele continua, no mundo tereis aflições. No mundo tereis doença se você não cuidar do seu corpo. No mundo você vai ter luta, vai ter tantas adversidades e todas elas podem vir sobre você. Mas tenha paz em mim. Quando eu estou em Deus e Deus está em mim, eu posso estar passando a luta que for.
eu consigo ter paz. Porque a paz não é minha, é de Deus. E é Ele que coloca dentro de mim. Quando Ele vem até mim, Ele vem com a paz. Então a minha luta pode estar o tamanho que ela for. Se eu tenho Deus, eu venço. Porque Ele traz a paz na minha luta, na minha aflição. Essa é a diferença do cristão. Embora está passando luta, embora está passando provação, embora está passando aflição, Ele tem paz. Por quê? Porque o próprio Deus traz a paz no coração dele. Porque quando ele está em Deus e Deus está nele, a paz vem. Se eu estou em Deus e você está em Deus, a luta, a adversidade em que nós estamos passando agora, nós iremos lutar e iremos vencer com paz. Porque quando eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu tenho paz, eu consigo sorrir em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto sofrimento, em meio até a uma desobediência minha, um descuido meu. Ai, descuidei da minha saúde. A minha pressão saiu do lugar. Nossa, eu descuidei da minha saúde, eu comi tanto doce. A minha glicemia, ela acelerou e saiu do lugar, ficou alta. Tenha paz em Deus. Cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos colocar para dentro dele somente aquilo que vai fazer bem a ele. Mas se por algum momento você colocou coisas que fez mal, ele vai responder. Aí agora cuide dele. Cuide bem do seu corpo. Obedeça o que foi dito para que você faça. Faça direitinho. Nem tudo é demônio. Muitas coisas é rebeldia e desobediência. Aprendeu e não fez. A palavra de Deus diz que o filho, quando ele é obediente, ele é sábio. Mas quando ele desobedece, ele é tolo. Assim somos nós, com Deus. Assim é o nosso filho com a gente. Se nós obedecemos a Deus, nós somos sábios. Podemos até falar demais. A sabedoria, ela está aqui e aqui. E Ele conhece a gente. Conhece o nosso coração. Ele sabe o que é falar demais e Ele sabe o que é falar de menos. E quando temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele fala para nós, filha, já tá bom. E glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por me lembrar nessa manhã, Senhor, que os filhos do Senhor, os escolhidos do Senhor, aqueles que o Senhor chamou para ser discípulos, aqueles que o Senhor chamou para fazer a obra do Senhor, para te servir, para cumprir os planos que o Senhor tem para a vida deles, eles vão ter lutas, eles vão ter aflições. Oh, Deus, mas o Senhor vem dizer para nós essa manhã que o Senhor está conosco, que o Senhor venceu o mundo, que o Senhor venceu o mundo para nos provar que nós também podemos vencer. Somente basta que nós cremos, oremos e vigiemos. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque toda luta é suportável e ela não vem maior do que eu possa suportar. Glórias eu te dou, Senhor, por tudo. Muito obrigada, meu Deus. Louvado seja teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.